Podcast do Jorge, tenho o prazer de receber mais um representante do Caxias, time que subiu e time que, olha, querido convidado, eu costumo dizer que historicamente é um clube que é um clube tradicional, de uma cidade tradicional, mas que costuma dar oportunidade para caras que têm uma história diferente e que às vezes não tem tanta entrada no mercado brasileiro. Não sei se você concorda, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos aí que estão assistindo. Cara, foi uma sensação incrível, assim, quando eu vesti a camisa do Caxias, né? Porque foi uma oportunidade de ouro, numa situação profissional muito complicada, e eles abriram as portas, né? E graças a Deus os caminhos, né, trilharam junto ali e deu tudo certo no final. É, porque não neste canal, no outro, que foi o primeiro que surgiu, que é o canal Outra Liga, que eu entrevisto gente pelo mundo, muita gente é muito grata ao Caxias, porque às vezes estava muito tempo fora, não era conhecido no Brasil. O Caxias sabia, na verdade, que é um negócio que faz sentido, mas é pouco clube faz, que é reconhecer um talento e trazer para casa, né? Acho que foi muito teu caso, apesar de você não ter vindo direto de fora, né? No caso. Sim. Mas é importante destacar também a estrutura, as pessoas que trabalham por detrás, né? Porque desde o princípio, quando a chegada do Tcheco ao Caxias, né, ele já tinha me indicado, e assim, eles confiaram no meu talento, né, porque até então eu não tinha feito nenhuma temporada, assim, profissional no Brasil, e mesmo assim eles colocaram as fichas, né, e mesmo que foi uma situação, assim, onde eu estava num clube que é o Azures, né, e as coisas não saíram tão como a gente esperava, mesmo assim o Caxias confiou, né, no meu talento. Então tem que destacar bastante essa questão de toda a estrutura do Caxias. Aliás, eu ia falar um pouco desse histórico recente, mas eu gosto de pegar um pouco, às vezes, a cronologia, porque você tem um caso muito diferente, né? Você é de São Paulo também. Quer dizer, eu sou da capital, você é do interior, né? Isso. E, pô, eu pelo menos sei de histórico mais de base, mais recente, São Paulo Futebol Clube, mas é de onde você começa mesmo ou não? Sim, o trajeto começa quando eu tinha 9 anos de idade, né? Porque o São Eita. Paulo sempre fez essa captação, né, de atletas mais jovens. E aí era aquela situação entre os 9 anos de idade aos 14, né, que você vai fazendo o teste de 3 em 3 meses, você fica uma semana ali e retorna. Mas enquanto isso, né, não tinha um contrato, assim, um vínculo com o São Paulo, mas tinha uma prioridade, né? Por conta disso, deles, né, apostarem em mim, de ficar uma semana lá treinando, em avaliação, mas eu fazia teste em outros lugares. Só que a definição de fato aconteceu quando eu fiz 14 anos, né, que era o momento de definir. E aí nesse momento eu optei pelo São Paulo, né, por conta de toda a estrutura, né, e, obviamente os meus pais que me direcionaram e falaram assim, ó, esse vai ser o melhor local para você poder crescer como pessoa e como profissional. É, esse histórico eu me lembro o papo que eu tive com o Hugo Gomes, que hoje está na Coreia, um pouco mais velho, mas também foi super novo, não era da capital, não era perto, só que ele vem do Mato Grosso, né? É uma viagem mais longa, né? É Quer mais dizer, longo. não é tão mais longa, não, hein? E Ribeirão, é Ribeirão, né? Que você é, né? Ou não? Sim, sim, Ribeirão Preto. É, Dá não, umas três é o horas e dobro, meia. vai, é o dobro, é o dobro, é o dobro, é o dobro, É mas mais nenhum longe, é é mais. perto. Mas é uma história legal, que é um clube que tem uma puta estrutura de base. Acho que falei com muito cara também que surgiu da base de São Paulo, até a entrevista que foi antes dessa. Também é gente que passou na base de São Paulo e que, às vezes, essa migração para profissional, tudo é um negócio complicado, só que você teve uma oportunidade de ouro, né? Que você foi para o Real Madrid Castilha, coisa que pouca gente vai, inclusive o Barcelona também. Eu falei com alguns caras que também foram para o Barcelona, tudo lá no outro canal. Como é que foi para ti essa vivência? Porque você sai cedo, vai para um clube que é o maior clube do mundo. A FIFA diz que é o maior clube do mundo, até, né? Como é que foi viver essa realidade, tipo, de estar num lugar que a expectativa. Não que o São Paulo não tenha uma expectativa alta, mas o Sim, Real Madrid é a expectativa, né? sim. Assim, Jorge, já destacando uma situação, o meu desejo como menino, né? Porque eu fiz um torneio no Catar e foi isso que chamou a atenção de clubes da Europa, né? E nessa situação eu só tava me divertindo, né? Jogando futebol ali na base do São Paulo e não tinha uma pretensão de sair do país muito cedo. Só que, diferente de outros atletas, eu tirei a cidadania, né, com 16 anos, italiana. Isso faz uma diferença, hein? Isso faz uma diferença muito grande. E eu tive esse conhecimento quando eu já era muito novo, né? Então, o meu primeiro investimento não foi nada assim de carro, casa, carro ou outras coisas, né? Meu investimento foi tirar minha cidadania.
Isso facilitou muito as coisas. Mas durante esse período, né, após o torneio, muitos clubes ligaram e eu estava em definição de empresários. Então, muitas vezes eles me ligavam. E te confesso que em alguns momentos eu nem acreditei assim que era realmente de algum clube, né? Porque eu era muito novo, era um torneio do Catar, havia equipes grandes, né, como PSG, Atlético de Madrid, Real Madrid, né? Então, aquilo ali poderia ser uma vitrine, só que na minha cabeça era só um torneio, É, né? pô, vou pro Catar jogar lá, que da hora, né? Tipo, pô, Porque a pretensão, assim, de estar no banco de reservas, eu sou de 99, e a categoria era mais velha, um ano mais velha. E eu estava no banco de reservas, então, tipo assim, o 98 tinha um time muito bom, né? E a situação só foi acontecer porque, infelizmente, o atleta, o Gustavo, ele se lesionou. E aí ah, mas no. é o que mais acontece no mundo. Vão ver um jogador, levam outro, outro lesiona. É, cara, é coisa da vida, né, É cara? o futebol, né? O futebol é a caixinha de surpresa. E aí, durante todo esse período, né, a gente, assim, minha família, eu falando pra minha mãe, falou, mãe, tô recebendo algumas ligações e a gente vai precisar definir um empresário e tal. Porque nesse meio tempo, quem cuidava, assim, de fato da minha carreira e representava era meu pai. Só que meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, né? E aí essa situação, os clubes ligando e tal, para definir tudo isso, eu tive que ter uma ajuda do meu primo, do meu tio e tal. E aí, quando eu recebo a ligação que, de fato, assim, depois de definir o empresário, ele fala assim, ó, não, o Augusto vai vir pro Real Madrid, né? Era algo tipo assim, eu só vou acreditar quando eu chegar lá, né? Sim. Porque até então eu não podia falar muitas coisas, só que aí começou a sair muita coisa na mídia, né? Que um É, o atleta do clube é São Paulo. grande já. De lá é grande, daqui é grande, sempre vai sair coisa, né? Não tem como, né? Exatamente. Aí uma joia vai sair do São Paulo, vai sair muito cedo, e vai acontecer mesmo, mas será que é verdade e tal? E aí, acho que um mês antes do meu aniversário, aí já era oficial, né? E aí foi em 2017, prestes a completar 18 anos. E aí, tipo assim, eu falei pra minha mãe, mãe, eu entrei de férias, falei, mãe, eu só vou acreditar quando a gente pegar o voo, né? E entrar naquele Pisar clube. lá, tá lá, porque. Exatamente. E assim, Jorge, é muito emocionante, né? Porque, como você bem disse, né? É o maior clube do mundo. Então, assim, você chega e é um choque, né? Porque a primeira coisa, eles vão te apresentar o clube, obviamente. Só que aí eles fazem estrategicamente para que você veja uma partida da Champions League, né? Só pra chegar já no panga, assim, né? Tipo, No ápice, né? E aí você, como atleta, você já se imagina lá dentro. Então, eu imagino que todos os atletas que foram convocados, assim, foram contratados da minha idade, a partir dessa experiência, com certeza choraram, né? Assim como minha mãe, vendo minha mãe chorar, porque você não consegue imaginar, você sai do interior de São Paulo, com 9 anos de idade, você já está num clube grande que é o São Paulo, que você fica deslumbrado com tudo aquilo, né? Cotia já é uma puta estrutura. Exatamente. E aí, de repente, você tá no maior clube do mundo, né? Com muito novo. Então, assim, foi surreal. Surreal mesmo. Agora, assim como eu falei de jogadores que passaram pelo Real Madrid Castilla, já passaram pela base do Atlético de Madrid, Barcelona, porque eu falei com muita gente já, graças a Deus tive a sorte de ter muito contato, mas Legal. assim como no Brasil, virar o profissional, ser aquele cara que de fato vai vestir, é complicado, estatisticamente improvável, né? Você tinha clareza disso, não? Porque como é que fica a Cara, cabeça do cara? Porque no Brasil fica deslumbrado, imagino que no Real fica mais ainda, né? fica. A pressão, ela muda no sentido, assim, pessoal, porque você, obviamente, você quer demonstrar o seu futebol. Só que chegando ali é muita coisa, porque não é só a questão do futebol, né? O Real Madrid ele é conhecido mundialmente, a torcida. Então, onde você vai andar, as pessoas sabem, né? Então, assim, até uma história engraçada. Quando eu cheguei na segunda semana, eu tinha viajado e aí eu voltei para Madrid, né? E aí, passando pela imigração do aeroporto, aí o próprio policial falou, você é o brasileiro que o Real Madrid contratou, né? Então, são situações diferentes que você vai vivendo, né? E ali você fica, assim, no sentido de, como pessoa, você fala assim, vixe, cada vez mais, né? As pessoas vão te reconhecendo. E aí o que vem muito é a questão da responsabilidade.
E aí, se você não sabe lidar, infelizmente, né, você acaba perecendo. E quando você veste a camisa branca, assim, né, é outra situação, né? Eu até costumo dizer que você é uma empresa, né? Você é uma Ah, empresa ali, total. Hoje cada vez mais é. Dentro e exatamente, fora do campo, o tempo é um negócio. exatamente. E aí você precisa cuidar da sua empresa, você precisa passar uma boa imagem, que é o que eles prezam bastante, né? Então isso você vai cuidando dos mínimos detalhes. Então um atleta do Real Madrid, assim, a gente vê alguns detalhes, por exemplo, de treinamentos do profissional, né, da primeira equipe, como eles chamam, né? É totalmente diferente, porque são competições maiores, a disputa, né, pelo elenco é maior, porque desde da base, como eu cheguei na base do Real Madrid, você já aprende isso, né? Não são 32 atletas, são 25 atletas, sempre, definidos, né, durante toda a temporada. Então, tipo assim, é uma vaga disputada entre milhões de jogadores no mundo inteiro, né? É a vaga que o mundo inteiro quer. Basicamente isso, né? Tipo, Sim, porque é difícil. Eu admiro muito a história do Casemiro que foi pro time B, foi emprestado depois e voltou, que acho que eu não lembro de outro que tenha conseguido dar essa volta toda, sendo que já era conhecido no São Paulo, no profissional, né? Tipo, sim. tem É, muito não, mérito nisso, e é muito comum o jogador ser emprestado, que é o caso que foi o teu caso, certo? sim, sim. Assim, fico muito feliz também da questão do Casemiro, porque hoje é o meu amigo pessoal, assim, né? E durante esse período que eu passei no Real Madrid, até o pós-Real Madrid, quando eu estava emprestado, ele me deu muito suporte. Pô, Então, a legal. partir dali, a gente teve muito, assim, uma relação de irmão mesmo, né? Então ele passou muitas coisas parecidas, a gente sai de São Paulo, porque até então quando eu entro na base do São Paulo com 14 anos, ele estava indo pro profissional do São Paulo, né? As últimas semanas ali, então tipo assim, eu consegui assistir jogos treino dele, né? Quando ele era sub-20 ainda. E ele começou muito cedo também, nessa questão de seleção brasileira, né, de ser capitão, né? Então a história foi muito, muito parecida. Só que no caso dele, ele conseguiu ainda no profissional do São Paulo fazer bastante partidas, fez gols e tal. E aí ele chega no Caxilha, né, com a pretensão da mesma que a minha, né? Só que eu acredito que ele estava muito mais preparado que eu, né, Ah, nesse já tinha sentido. jogado em profissional, já tinha lidado com muito mais pressão, Exato. né? Só que é exatamente esse ponto. A questão da responsabilidade para o Casemiro era muito maior que a minha, porque eu estava chegando da base, né? Vinha da base do São Paulo, ele vinha do profissional do São Paulo e ele queria chegar no Titular de São profissional. Paulo, profissional, né? Exatamente, a pressão era bem maior, né? Mas ele conseguiu. Mas assim, por ser amigo dele, eu te falo, a história de vida dele é muito emocionante, porque não foi nada fácil. Ali ele foi só ele mesmo. Ele e a Sim, e esposa menino dele. também do interior. Tudo bem que é outro lugar super longe da tua casa, mas também no interior de São Sim, Paulo, é mais perto mais de uma São Paulo. coincidência. E eu acho Sim. que, voltando ao teu caso, esses empréstimos são muito complicados, porque o jogo é outro, o campo é outro, todo mundo quer bater literalmente até no teu time. Sim, Como é que foi jogar divisão inferior assim em Portugal não, na Espanha? Porque o Castilha já joga, mas é sim, diferente, tá jogando a estrutura do Real, no campo do exato. Real, tipo, Assim, Jorge, é muito diferente por essa questão, né? Todo mundo quer jogar contra o Real Madrid, né? E aí eu vivi os dois lados da moeda. Aí nos dois primeiros anos, como eu estava no Real Madrid, eu tive uma série de lesões, então isso me possibilitou de fazer várias partidas, né? E só que assim, quando você está no Real Madrid, eles não te falam assim na obrigação, você tem que ganhar, né? Porém, você já sente que você tem você que não ganhar. precisa Só por falar. ser. Exatamente, né? E aí você tem que administrar isso, porque senão isso vira uma pressão psicológica, no sentido assim, você tá vendo outras equipes inferiores, e aí você tá jogando contra caras que estão há mais de 15 anos no futebol. Sim, E você você é um pega um monte de atleta. moleque do teu time com os caras rodados pra caramba, já cascudo. Exatamente. E aí de vez em quando você encontra até alguns caras que disputaram a La Liga, né? Então, tipo assim, você tem que ser muito inteligente nessas horas, né? E aí, de repente, você tá do outro lado da moeda, né? E eu enfrentei o Real Madrid no meu terceiro ano, acho, no meu segundo ano de empréstimo, né? Num jogo que acabou 1-1.
E assim, te dá uma motivação a mais porque você estava do outro lado, você sabe muito bem como é que funciona do outro lado e tal. Mas assim, o seu desejo de fato era estar vestindo a camisa do Real Madrid. Mas eu entendi que são períodos e fases da vida que você passa, né? Que isso lá na frente, como hoje, né, te fortalece muito mais. Você chega hoje. A gente fala de uma história que parece super longa, você ainda é novo, mas digo, apesar que no futebol muita gente às vezes pensa que o cara é velho, às vezes dependendo qual a idade, Sim. quando vai começar, mas é novo. E, é, eu já vi muita gente que, mesmo nesses clubes gigantescos, acaba parando. Você não parou, mas voltou pro Brasil. O que te fez voltar pro Brasil? Cara, das situações lá, sinceramente, estava muito escasso, assim, nessa questão de clube, né? Os projetos que estavam vindo lá da Europa Uhum. não era o que eu estava almejando no momento, né? E aí surge a oportunidade de voltar para o Santos, né? E assim, como profissionalmente, isso me faria muito grande de novo, né? E era o que eu estava buscando naquele momento, porque especificamente eu estava num clube inferior e assim as coisas eu sabia que não ia muito E às vezes pega desenvolver. rótulo também, é difícil, né? Tipo, você sabe que Exatamente, sabe jogar e vem pro clube exatamente. tal. E essa é a minha preocupação. E assim, quando surgiu a oportunidade do Santos, aí eu vi algo diferente. Obviamente foi muito difícil porque eu tive que me separar da minha família, né? Minha irmã e minha mãe. Então, era novamente eu vivendo uma outra experiência, né? Porque aí de vez eu deixar minha mãe em Ribeirão Preto e ir para São Paulo, né? A gente volta a morar junto em Madrid e agora era eu deixando a minha família em Madrid para voltar para Santos, né? Para voltar para São Paulo. E aí nessa situação eu vi como uma oportunidade de ouro, né? Só que infelizmente não saíram como a gente imaginou, né? Eu acho que muito por conta da situação do clube, E não é só porque o seu caso, já falei com outros também. Santos assim, tem uma camisa pesada. Tipo, historicamente, no Brasil é o time do Pelé, ponto. exatamente. Sempre traz muito cara de fora também, só que diferente do Caxias, é muito cara até do que dá conta de botar em campo, né? Exato. Assim, cara, eu não gosto de citar nome assim, de pessoas e tudo mais, porque eu acho que é a questão do futebol mesmo. Mas, assim, pela situação do clube e tudo que estava acontecendo, ali no momento, obviamente, você não quer aceitar, né? Mas eu entendo, né, de toda a situação. Infelizmente, acontece esse tipo de coisa, né? O Santos rebaixado e tudo mais. E aí foi o que eu falei da questão do Caxias. Ali você vê um clube estruturado, com pessoas, né, que competentes a fazer, e aí você vê um clube que vem de anos, né, de uma desorganização e as consequências disso, né? E outra E coisa do Caxias, né? Que eu já falei aqui nesse canal e falei no outro. Pô, é um clube que tem pé no chão, quer voltar a sonhar grande, mas tem o pé no chão, bateu na trave vários anos, mas pelo fato de ser organizado, não cometeu loucura e voltou onde queria chegar. Quer dizer, onde um passo de onde queria chegar ainda, mas digo, muitos outros teriam exato, desistido, mas ele tinha estrutura para conseguir fazer isso, né? Aguentar isso. exatamente. E aí, assim, consequentemente, depois que eu vou para o Santos, né? Quando ali eu já estava com 22 anos, né? Então, assim, para mim, como profissional, eu cresci bastante. Ali foi, eu acho que o ápice assim, de uma virada de chave, onde eu entendi que meu local, a princípio, seria mesmo no Brasil, né? E eu deveria buscar o meu espaço aqui no cenário nacional, né? E aí, com isso, eu estava buscando uma oportunidade que fosse numa primeira divisão, né? Porque eu acredito que no Brasil, hoje, vendo mais de perto, é uma vitrine muito grande essa questão dos estaduais, né? Ali Em você dois pode meses a coisa destacar. muda, né? É um negócio. Exatamente. E esse foi o meu planejamento, né? Então, o Azures foi quem abriu as portas, né? Que é um clube onde as pessoas que comandam ali são muito competentes, né? São bastante influentes no futebol hoje. Também. E ali eu vi que poderia ser um momento assim pro Augusto, sabe? Sim, Não em seria 22 o time tinha voado, né? exatamente. Então, tipo assim, para mim seria algo ideal assim, de um recomeço, de uma maneira diferente de pensar, né? Numa maneira mais experiente, profissionalmente falando. Então, eu vi isso como não como um trampolim, né? Porque até então hoje eu sou atleta do Azures, emprestado ao Caxias, né? Ah, não sabia. Então, assim, fala muito dessa questão do tipo assim, é que gratidão não é a palavra certa, porém é uma forma de
leal, né, de demonstrar ao clube. Então, acho que foi esse período, assim, né, de chegar no Santos e, consequentemente, passar bastante, muita experiência ali no Santos e, de repente, cair no Azures, né? E aí, mesmo no Azures, você vai, o treinador te leva. Aí, mas você viu muito com o Brasil. Eu não, o mundo do futebol muda muito. E você viveu a realidade da Europa e a realidade do Brasil, mas que aqui é incomparável, né? Tudo muda da noite pro dia, né? Ah, cara, muda bastante, né? Seja em Você questão chega, de... um Sim, treinador vai, daí sai, aí é outro, aí tipo, é um negócio sim. assim. Que a questão da cultura brasileira, né, é muito imediatista, né, nessa questão de resultados. Eu entendo que hoje o futebol ele é completamente assim voltado ao resultado, né? Só que aí você vai perdendo muitos projetos assim que poderiam dar certo, né? Então, como de toda essa situação no Real Madrid e tal, aí eu fui emprestado para o León da Espanha também, que é um time, uma divisão abaixo assim, mas é um time com ótima estrutura, então é muito diferente, né? Mas assim, no Brasil, eu, graças a Deus, eu vivenciei nada fora assim da realidade. Então eu saio do Santos, que é um time, né, mundialmente conhecido, eu vou para o Santos, perdão, e aí de repente eu vou para o Azures. A estrutura do Azures, ela não perde muito para os times que eu fui emprestado, né? Ah, sim, Então, foi um clube pensado para ser grande de verdade, né? exatamente, né? E aí depois eu vou para o Caxias. Então assim, na questão de estrutura, isso facilitou muito para mim, para esse meu retorno, para a retomada do futebol. Mas assim, profissionalmente falando, não é que o Brasil é inferior, só que a metodologia é completamente diferente, né? Acho que uma coisa que eu falo é que o calendário força esse imediatismo, né? Porque são campeonatos de tiro tão Sim, curto que exato, dois, três exato, jogos bate o desespero, né? Na Espanha é o ano inteiro, né? exato. Tem Assim, paradas tem, da FIFA, tem várias coisas, tipo, exato, exato. Mas assim, eu acho que lá na Europa, o que tem de diferente é assim, no Brasil, insistem no jogador, né? Lá eles insistem no treinador. Então, o atleta, mesmo que ele não renda muito tempo, né, ele acaba permanecendo durante todo o período, né, de contrato dele. E isso aconteceu comigo no Real Madrid. Eu não estava rendendo por todos os tipos de lesões que eu tive, mas eles falaram assim, não, você continua sendo atleta do Real Madrid, mas nós vamos te emprestar para uma outra oportunidade, para que você cresça e tudo mais. Então lá eles não insistiram em mim em todo o tempo de contrato, por isso que eu fui emprestado, né? Aqui no Brasil é o contrário, né? Eles deixam o jogador ali, né? Só que se as coisas não estiverem dando certo, quem vai sair é o treinador. E aí você não tinha vai pensado nisso. Pior que eu falei de tanta gente e faz todo sentido. é diferente. E assim, eu como muito novo lá, eu só queria jogar, mas não estava conseguindo entender a situação. Só que é aquilo que a gente está falando, no melhor clube do mundo, ali o imediatismo ele é real, né? Literalmente Assim, real. literalmente, era real, né? Exatamente. Nem, E né? Que aí, lá tudo tem que ser o melhor, não tem como, né? E tem que ganhar exa- sendo o melhor, né? exatamente. Então eles não contratam um jogador, eles contratam o jogador, né? Só que aí é uma escadinha, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, o Abner, que era o menino que estava lá no Real Madrid, né? Ele era o lateral esquerdo, e aí de repente vem eu com 99, aí 2000 vem o Vinícius, e aí com o Vinícius Júnior a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Castilha, alguns jogos, né? E aí 2001 vem o Rodrigo, aí 2002 vem o Renier, né? Então assim, e no meio tempo também tem o Rodrigo, o outro Rodrigo, que é 2000. Então, nessa vai passando a sua idade, né? Porque o Castilha ele é diretamente aos atletas de 18 a no máximo 22 anos, né? Mas assim, com 20 anos, se a situação não for o que eles estão planejando, É. eles começam a te emprestar, né? E é uma a metodologia do clube, né? E na época, assim, você começa a entender depois que vai passando o tempo, né? E aqui no Brasil, não. No Brasil, eles insistem com o atleta, porque tem muito dessa questão de assim, não, bota o atleta para ele resolver, né? Bota o atleta para ele É, resolver. E um até lance, às vezes resolve, a coisa muda e transforma, né? Então, exato. E aí o atleta em um ano assim faz uma temporada altíssima, né? E você realmente vê que o atleta, pegar o exemplo do Heron, né? Então faz um excelente ano para ele, né? As coisas acontecem e aí obviamente o nível dele muda, né?
mas isso não quer dizer que o nível dele profissional é abaixo. Não, acho que é a questão do momento. E aí na cultura do Brasil é assim, né? A partir do momento que você está numa sequência muito boa, num ano muito bom, o seu patamar vai mudando. E o teu momento em 23, quer dizer, ainda estamos em 23, mas foi muito bom, porque apesar Sim, dessas mudanças todas, o clube atingiu o objetivo, você conseguiu uma sequência, fazia tempo que não conseguia em cenário principal e em jogos decisivos, cruciais, que é tenso. Essa Série D, cara, todo jogo é o último jogo da vida do cara, então é... sim. O que dá para falar de 2024? Porque acho que de fato você colocou esse pé no mercado brasileiro agora, conseguiu deixar uma marca, consegue olhar um pouco mais para frente agora nesse mercado, uma projeção diferente, né? Assim, Jorge, a prioridade vai ser o Caxias, né? Por tudo que a gente falou aqui, né? Da estrutura do Caxias. Mas, assim, de 2023, eu acho que para o clube foi excelente, né? Eles planejaram e é muito bom quando as coisas acontecem, né? Mas, assim, eu te digo que em todo esse processo não é de 2023, é toda uma estrutura lá de trás que vem vindo. Do Caxias é 19 para cá praticamente. Tipo, Exatamente. e soube E- lidar com os problemas, que foi campeão estadual, perdeu treinador, foi vice-estadual, perdeu treinador, mudou treinador e continuou entregando. exatamente. Exatamente. E nós tínhamos, assim, desde o princípio, né, os capitães, as pessoas mais experientes do elenco, dizendo, não, eu acredito nesse grupo, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Aí você mescla com os atletas mais novos, né? Então ali no, nesse elenco de 2023, eu era um dos mais novos, e aí, assim, hoje, já mudando a questão do elenco e tudo mais, então eu já ganho mais experiência de casa, né? E assim, cara, planejando, eu acho que o Caxias ele sempre vai disputar o estadual e para estar entre os quatro finalistas ali, né? Agora numa situação diferente depois do acesso à Série C, eu acho que o Caxias tem condições, né, de subir para uma Série B. Porém, como a filosofia do clube é sempre ter os pés no chão, né? O que a gente almeja é sempre a próxima partida. E como você bem disse, a Série D foi assim, batalha após batalha, né? Porque a gente classifica na fase de grupos em segundo, com algumas equipes que talvez tecnicamente superiores a nós, né? Mas mesmo assim, como grupo, né? E algumas coisas individuais ali do Caxias fizeram a diferença. E eu acho que o planejamento para 2024 vai ser, acho que na mesma linha, né? Na questão de ter um coletivo muito forte, né? Excelentes jogadores, experientes também, né? Alguns já jogaram a Série C. Eu sou muito novo em tudo isso no cenário nacional. Além, mesmo que eu tenha ido para o Santos, estado num banco de reserva de um Brasileirão, de uma Copa do Brasil, né, que trouxeram bagagem para mim mesmo, né, no sentido de vestiário, no sentido de grupo, né, então eu vi algumas pessoas ali, né, por exemplo, o Diego Tardelli, que ídolo do Atlético Mineiro, então você começa a aprender, você começa a perguntar, então hoje o que eu passo, por exemplo, os atletas mais novos, né, é uma experiência do que eles viveram, né, e isso reflete a mim, a passar para eles. E aí você vem num clube onde está todo mundo olhando, será que o Caxias vai de novo estar ali entre os quatro, né? E isso faria uma diferença muito grande para o clube, porque aí coloca o clube cada vez mais alto, né? Que é onde ele deveria estar. E eu acho que esse é o pensamento para 2024. Se é possível você ser vice-campeão, né? Contra um time que é o Grêmio, né? E numa situação Foi onde, assim que não ganhou, hein, cara? Foi um negócio. exato, por detalhe, né? É, E porque no campo ali você via que realmente que o Caxias estava completamente estruturado, que tinha uma filosofia de treinador, de tudo mais. Então, eu não vejo diferente assim para 2024. Eu acho que essa linha que o Caxias quer traçar, eu acho ela muito viável. essa continuidade é muito positiva. A cobrança vai aumentar, mas acho que no fim é o que o jogador almeja, esse tipo de cobrança, né? Tipo, aumentar a responsabilidade, aumentar a cobrança, aumentar a visibilidade. Porque eu chamo a pena a série D de transmissão foi ruim, e diferentemente Sim, da série C, que agora vai dar para ver bastante, num gauchão com certeza. Acho que sim. promete bastante coisa, né? 2024 mesmo, né? Com certeza, Jorge. Acho que uma coisa que eu sempre falo, né, dessa questão de sonho. Toda criança, ele não sonha o estádio vazio jogando contra um time que ninguém conhece, né?
Todo mundo sonha com o estádio cheio contra um time grande. Então, se você veste a camisa do Caxias, você tem que estar consciente de que muitas partidas vão ser decisivas. Muitas partidas você vai ser superior ao adversário, mas todas elas vão ser decisivas, né? Então, assim, se o Caxias pensa grande, o atleta tem que pensar grande também, né? E eu acho que 2024 promete muito, porque depois de tanto tempo o Caxias ter o acesso, né? E assim, graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade de estar vestindo e almejar com o clube uma coisa muito grande, é muito satisfatório, né? Não, legal. Quem me conhece, eu falo também abertamente que eu sou Ponte Preta e gosto muito do Brasil de Pelotas. Eu vou invariavelmente acompanhar o Caxias, não tem como, nem não querendo acompanhar. E todo mundo reconhece que é um projeto muito firme, assim como o do rival, tá super bem também, recuperando. A cidade ganhando representatividade de novo. Sim, E é natural que esses quatro, o da capital e o da cidade, estejam lá. O problema é que não é fácil. Todo mundo vai estar beliscando. E gauchão é que nem Série D, cara. É um lance que você vacila, a coisa mata o jogo. Mas que ele acho que ganha sim, casca o jogador também, né? É que talvez essa casca você já tenha até pegado na Europa, né? Nesses jogos de sim. divisão menor também, não? Sim. Assim, essa questão do estilo de jogo, né? É diferente. Essa Mas, peleia, esse assim, jogo brigada, né? Tipo, exato. Mas nada que você não possa adaptar, né? sim. É É que quando assim. você quer, né? Você dá um jeito, né? Então Exatamente. o importante é ter a chance, né? Exato. Ah, o exemplo disso é a Série D, né? Que nós fizemos. Assim, Deus nos capacitou muito em todo esse processo, né? E, assim, como você bem falou, eu tive sequências de jogos. Acho que só uma partida que foi acho que contra a Portuguesa mesmo, no primeiro jogo em casa, que foi o único momento ali que eu senti que o que poderia me impedir seria uma lesão. Não foi uma lesão de fato, porém eu estava com um incômodo muito forte no adutor, só que eu sabia ali que era um momento crucial do clube, né? E eu não podia me afastar ali do momento. Então eu agradeço a Deus assim por ter me estruturado naquela partida, aos fisioterapeutas e tudo mais, porque confiaram em mim. Porque naquele determinado momento eu poderia ser substituído por outro atleta, né? Porque o elenco era muito bom. Só que vendo ali o clube, as pessoas falando assim, não, Galvão, você precisa estar no jogo, descansa essa semana, descansa 3 dias se for preciso, fica na academia, mas sábado é um jogo decisivo. Então aquilo ali me trouxe uma motivação muito grande, né? Do tipo assim, o clube está confiando no atleta, né? Então o atleta precisa responder. E esse sacrifício, no final das contas, ele tem as suas recompensas. E foi o que aconteceu no jogo da volta, né? Assim, obviamente, a Portuguesa foi muito superior ao Caxias, porém o que pesou mais foi a camiseta, né? Então, Então, o é um jogo Atlético, que é aquele um lance, aquele negócio, toma pressão, ex- toma pressão, toma pressão, e naquele, pum, mata o cara. exatamente. E assim, eu fico muito, muito feliz porque vai ficar para sempre na história, num lance onde a bola sobra para mim, e aí eu tento dar o drible no atleta e ele sofre o pênalti. Eu sofro o pênalti, né? E eu Caso ele entrevistei o Caio Couto, treinador da Portuguesa, cara. Porque, no fim, fez uma boa campanha. Eu gosto da visibilidade de quem faz um bom trabalho, independentemente de onde no Brasil. Então, é o sim, teu caso. Fico muito feliz de que eu nem falei, é um clube que sabe enxergar a gente, dá oportunidade. Deu oportunidade com um cara que, para você só falta continuidade. Dando continuidade, eu sei que, se tiver oportunidade, vai falar bastante por aí, em caminhos muito bons ainda, né? sim, sim. Não, mas o objetivo já está traçado, né? Agora a gente precisa cumprir as metas. Tenho me preparado muito, muito mesmo para esse gauchão, mas o pensamento ele vai ser sempre no clube, né? Porque o que vai permanecer é o clube, no final das contas, se você leva o escudo no peito, né? E é o que você representa. E isso é uma coisa que eu vou levar para a vida, né? Porque quando eu vesti a camisa do Real Madrid, você está levando o maior clube do mundo. Quando eu vesti a camisa do Santos e tive essa oportunidade de ouro também, você está no time que o Pelé jogou, né? E agora você está no Caxias, que tem uma história muito bonita, né? Que passaram grandes jogadores aqui, e aí você começa uma história e essa história tem que terminar de uma maneira muito bonita, né? Sim, então, mesmo sendo chavante, vou falar, vou estar acompanhando, sempre torcendo para o sucesso de quem vai, quem trabalha, quem busca espaço, quem é bom. Então, um ótimo 2024. Aliás, um ótimo fim de 2023 para ti, mas um ótimo 2024 para Augusto Obrigado. Galvão aí, deixou tua marca esse ano aqui no Brasil.
convite aberto para a gente bater mais papo. Eu te prometi 20 minutos, deu quase 40 lá. Ah, Aí que eu me empolgo, o papo é bom. o papo é bom, a Pô, coisa é boa. obrigado pela oportunidade de falar contigo, Augusto. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado, obrigado a todos. E é isso. Tamo junto, então. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Valeu.